Divino e amado Mestre Jesus, com os corações enternecidos pela dor da incompreensão e da aflição, elevamos a Ti nossa súplica mais sincera, suplicando Tua luz sobre os filhos que atravessam caminhos difíceis, que se distanciaram da harmonia, que mergulharam nas sombras da rebeldia ou da revolta, ainda que sem o perceberem. Sabemos, Senhor, que cada espírito é um viajante eterno na estrada da evolução e que todos nós, em algum momento, enfrentamos provas que moldam nossa jornada. Por isso, rogamos Tua misericórdia e Tua presença amorosa junto daqueles que agora caminham por entre espinhos e tempestades. Aos filhos rebeldes, Senhor, que se mostram arredios ao diálogo, insensíveis ao carinho ou distantes das leis do bem, estende Teu manto de paz. Que Teus emissários da luz, espíritos de elevada bondade, possam visitá-los nos momentos de descanso, inspirando-lhes ideias renovadoras, pensamentos de amor e desejos sinceros de reencontro com a harmonia espiritual. Que sintam, mesmo sem saber de onde vem, um desejo novo de se pacificar, de respeitar, de amar novamente. Senhor, nós sabemos que não há espírito que se perca eternamente, pois a Tua lei é de justiça, amor e caridade. Sabemos que, por mais densas que sejam as trevas que hoje os envolvem, Tua luz é capaz de penetrar os mais profundos abismos da ignorância e do sofrimento. Por isso, confiamos com fé serena que os filhos que hoje choram por dentro, que se agitam por fora, que gritam em silêncio ou ferem com palavras e atos, são também Teus filhos e são profundamente amados por Ti. Que os pais aflitos, Senhor, que hoje se encontram tomados por angústia, por medo, por um sentimento de impotência frente à rebeldia dos filhos, possam ser amparados por Teu amor. Que esses corações maternos e paternos encontrem forças para continuar amando, mesmo diante da dor, compreendendo que seus filhos não são apenas seus, são espíritos milenares em provas e expiações, com necessidades que ultrapassam o entendimento da matéria. Ajuda, Senhor, esses pais a não reagirem com dureza, mas com firmeza amorosa, a não perderem a esperança, mas a cultivarem a paciência, que não se deixem levar pelo desânimo, mas que se revistam da confiança que nasce da fé em Ti e na justiça perfeita da reencarnação. Ensina-lhes a arte do silêncio sereno, da oração constante, da vigilância diante da provocação, da ternura mesmo diante do erro, pois o amor verdadeiro é o único remédio que cura as chagas mais profundas do espírito. Abençoa também, Mestre querido, o lar onde habita o conflito, que a energia dos benfeitores espirituais, que já se sacrificaram pela regeneração da humanidade, possa envolver esses ambientes com vibrações de equilíbrio, acalmando os ânimos, dissolvendo as influências inferiores que se aproveitam das brechas do ódio, da mágoa, da intolerância. Que o lar, mesmo em meio à luta, seja terreno de refazimento espiritual, onde o diálogo, a oração e o exemplo silencioso possam, aos poucos, transformar o ambiente e as relações. Mestre amado, sabemos que muitos desses filhos que hoje se rebelam enfrentam lutas internas que nós, encarnados,
não conseguimos ver. Feridas de vidas passadas, medos escondidos, traumas de infância, conflitos espirituais profundos e até mesmo obsessões sutis que alimentam a inquietação, o desprezo, o desrespeito. Por isso, suplicamos humildemente o auxílio das falanges do bem, dos espíritos de luz, para que possam cercá-los de proteção e amparo. Que esses filhos encontrem ao longo do tempo irmãos de jornada, sejam amigos, educadores, mentores, terapeutas ou companheiros espirituais, que lhes apontem um novo caminho, que os ajudem a despertar para a paz, para o sentido da vida, para o amor verdadeiro, que possam reencontrar a conexão com sua essência espiritual, redescobrindo o valor da bondade, da disciplina e da responsabilidade perante si mesmos e perante o próximo. E se, Senhor, for necessário ainda que enfrentem quedas maiores, que sejam essas experiências, mesmo dolorosas, caminhos para o despertar, nunca instrumentos de perdição, que aprendam, mesmo que tardiamente, a lição do bem, que se recordem, ainda que depois de muito tempo, do amor que receberam em seus lares, das palavras que ouviram, dos gestos de carinho que marcaram suas infâncias. Que esse amor, plantado nos corações, um dia floresça. Rogamos, enfim, que a esperança nunca morra nos corações dos pais e responsáveis, pois enquanto houver oração sincera, enquanto houver fé, haverá também luz a se acender na escuridão. Senhor Jesus, em meio aos desafios da convivência com filhos que se afastaram do equilíbrio e da harmonia, pedimos, de joelhos espirituais, o teu amparo constante para que não desfaleçamos diante das provas, que não nos deixemos contaminar pela desesperança, mas que mantenhamos o olhar firme na certeza de que tudo na vida tem uma razão justa e que cada espírito, por mais difícil que pareça, carrega dentro de si a centelha divina que o conduzirá no tempo certo ao progresso moral e espiritual. Ampara, Mestre querido, esses filhos que hoje negam a autoridade dos pais, rejeitam os conselhos do bem, resistem à disciplina, zombam da fé e preferem os caminhos da rebeldia. Ajuda-os a se reencontrarem com a própria consciência, que é a voz de Deus em nossos corações. Que mesmo em meio à confusão interior que enfrentam, possam ouvir os sussurros do bem, a inspiração dos bons espíritos, a intuição que sopra como vento suave, convidando ao retorno à serenidade. Sabemos que muitas vezes esses espíritos vieram à Terra em busca de reconciliação. Espíritos que, em outras existências, causaram ou sofreram danos e agora retornam no seio da mesma família para aprenderem a amar onde antes houve desunião, para reconstruírem laços onde antes houve dor. Por isso, não os vemos apenas com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Vemos além do comportamento do momento, enxergamos suas lutas íntimas, suas batalhas invisíveis, suas necessidades profundas de regeneração e acolhimento. Que possamos, Senhor, compreender que a autoridade verdadeira não se impõe com gritos ou castigos, mas se conquista com o exemplo e com o amor constante.
que saibamos equilibrar a firmeza com a doçura, o limite com o afeto, a correção com a escuta, que nossos gestos falem mais alto que nossas palavras, que nossa conduta seja o Evangelho vivido dentro do lar. Pois sabemos que diante da incoerência os filhos se afastam, mas diante da coerência amorosa, por mais que resistam, um dia retornam. Espíritos iluminados, companheiros do plano maior, dirigimo-nos também a vós com reverência e confiança. Vinde em auxílio daqueles jovens que hoje se perdem nos excessos, nas más companhias, nas ilusões do mundo material. Envolvei-os em vossas vibrações de lucidez, mostrando-lhes o vazio da rebeldia sem propósito e o sofrimento oculto nas escolhas que parecem liberdade, mas que aprisionam. Tocai seus corações com vossa presença serena, fazendo brotar neles o desejo de mudança e de reencontro com o bem. E aos pais e mães, tantas vezes cansados, vencidos pela tristeza, julgando-se falhos ou impotentes, pedimos que sintam o teu amparo, Senhor, que cada lágrima caída em silêncio seja colhida pelos mensageiros do bem. Que cada súplica feita no íntimo seja ouvida e considerada nas regiões superiores. Que nenhum gesto de carinho ou oração dedicada se perca, pois tudo vibra, tudo repercute, tudo contribui na reconstrução do espírito amado. Não permitas, Senhor, que esses corações se fechem em ressentimentos, que não deem lugar ao rancor, à revolta ou à autocomiseração, que não olhem seus filhos como devedores, mas como companheiros de caminhada espiritual em processo de lapidação, e que não se comparem a outras famílias, pois cada lar tem suas próprias missões, suas próprias dores ocultas, seus próprios desafios a superar com resignação e fé. Inspira também os educadores, profissionais da saúde, conselheiros e todos os que, de alguma forma, têm contato com esses filhos em dificuldade, que eles possam ser instrumentos do bem, agindo com equilíbrio, respeito e sensibilidade, que enxerguem além do comportamento e ajam com sabedoria e empatia, ajudando esses espíritos a se reencontrarem com o próprio valor e a sentirem-se amados apesar dos erros cometidos. Que possamos todos, Senhor, como humanidade, rever nossas atitudes e valores, refletindo sobre o que temos oferecido aos nossos jovens. Que não estejamos apenas exigindo, mas também inspirando. Que não apenas corrijamos, mas também escutemos. Que sejamos menos acusadores e mais acolhedores. Que criemos espaços de diálogo verdadeiro, onde eles possam se sentir vistos, ouvidos e respeitados, mesmo quando erram. E quando as forças estiverem por um fio, quando o desânimo quiser tomar o coração, que nos lembremos de Ti, Jesus, que nunca desististe de nenhum de nós. Que Teu exemplo de amor incondicional, de paciência infinita e de fé na recuperação de cada espírito nos inspire a seguir em frente, acreditando, esperando, orando e agindo com amor. Senhor de infinita bondade, clamamos por Tua luz, confiantes de que nenhum esforço no bem é perdido e que toda dor, quando suportada com fé, transforma-se em instrumento de redenção. Em cada família onde há filhos em conflito, Senhor, que Tua presença amorosa se faça sentir, não como imposição,
mas como suave inspiração, elevando pensamentos, serenando emoções, guiando atitudes. Que os lares marcados por brigas constantes e palavras duras possam ser, pouco a pouco, purificados pela tua paz, como águas que lavam o solo ressequido pela dor. Ensina-nos, Mestre, que não há coração tão endurecido que não possa ser tocado pela tua luz, que cada espírito em desvio carrega dentro de si o potencial da transformação, bastando o tempo certo, o ambiente favorável e a influência amorosa que sustente sua mudança. Que os filhos que hoje gritam, que se afastam, que parecem alheios à bondade, estejam sendo, na verdade, preparados interiormente para a hora do reencontro consigo mesmos e com a tua mensagem. Pedimos, Senhor, que nos ajude a enxergar além da superfície, que não nos limitemos aos rótulos que o mundo impõe, rebelde, problemático, ingrato, mas que possamos ver neles os espíritos em aprendizado, muitas vezes reencarnados com missões difíceis, portando feridas que não compreendemos, trazendo provas pesadas que disfarçam com atitudes bruscas. Que cada gesto de agressividade seja compreendido como um pedido oculto de ajuda, um grito de socorro que não encontra palavras. Que possamos então responder com compaixão, que não nos afastemos quando mais precisam da nossa presença serena, que não nos fechemos em críticas, mas abramos os braços do acolhimento, mesmo quando nossas mãos estiverem cansadas. Que, se necessário, saibamos calar quando o silêncio for mais educativo que a repreensão. Que não busquemos vencer discussões, mas conquistar corações. Querido Jesus, quantos pais choram no travesseiro à noite, sentindo-se fracassados, perguntando-se onde erraram, buscando respostas que muitas vezes não virão em palavras, mas apenas no tempo. Consola esses corações, Mestre, lembrando-os de que o amor verdadeiro é plantio de longo prazo e que muitos frutos só serão colhidos em futuras encarnações. Que permaneçam firmes na tarefa do bem, mesmo quando tudo parecer em vão, pois todo amor oferecido, toda oração feita, toda renúncia silenciosa será registrada na contabilidade divina. Abençoa também os filhos que, embora rebeldes por fora, guardam uma sensibilidade profunda em seus espíritos. Que as palavras que hoje rejeitam sejam como sementes que, enterradas no solo escuro da resistência, um dia germinarão à luz do entendimento. Que as cenas de afeto, os conselhos sinceros, os exemplos de retidão e fé, mesmo não valorizados no presente, um dia sejam lembrados com gratidão, como marcos de transformação interior. Rogamos, Senhor, por todos os jovens que, tomados por influências espirituais infelizes, se tornam instrumento de perturbação nos lares. Que os espíritos de luz possam conduzir esses irmãos que os acompanham ao erro para regiões de tratamento e aprendizado, libertando os jovens de suas sugestões negativas. Que os lares onde essas presenças atuam sejam fortalecidos pela oração, pela prática do Evangelho no lar, pela vibração constante de paz, para que se tornem fortalezas de luz intransponíveis à sombra. E se esses filhos, porventura, escolherem caminhos que levem à dor maior,
envolvimento com vícios, abandono da escola, violência, criminalidade, que possamos, mesmo em lágrimas, manter a fé inabalável. Que sejamos como o pai da parábola do filho pródigo, que não corre atrás, mas permanece com os braços abertos, com o coração vigilante, com o olhar voltado para o horizonte, esperando o retorno com esperança e amor. Que compreendamos, enfim, que estamos todos em aprendizado, pais e filhos, educadores e jovens, irmãos e companheiros de jornada, que todos trazemos dentro de nós áreas sombrias e áreas iluminadas, que os que hoje se encontram em dificuldades foram talvez os que sustentaram outros em outras vidas. E que nossos papéis podem se inverter com o tempo, segundo as necessidades do progresso espiritual. Fortalece-nos, Senhor, para que nunca percamos a doçura, mesmo quando feridos. Que nunca abramos mão da esperança, mesmo quando tudo parecer perdido. Que sejamos faróis silenciosos, irradiando o teu amor no lar, confiantes de que um dia toda tempestade se acalma, todo desvio encontra o rumo e todo espírito retorna à luz. Mestre Jesus, sabemos que a educação dos filhos é uma das missões mais sagradas que o espírito pode receber na Terra. Confiar-nos um ser reencarnante, ainda frágil e em formação, é um ato profundo da tua misericórdia e da justiça divina. Não são nossos filhos apenas por laços de sangue, mas por compromissos espirituais assumidos antes mesmo do berço. Por isso, reconhecendo o peso e a beleza dessa responsabilidade, rogamos, de coração contrito, que não nos faltem os recursos morais e espirituais para cumprir essa tarefa com dignidade e amor. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que cada espírito reencarnado sob nosso teto tem sua própria trajetória, seu passado oculto, suas necessidades particulares, seus méritos e débitos perante a lei divina. Alguns trazem consigo a docilidade, a obediência e a sensibilidade. Outros, no entanto, retornam à terra marcados por quedas graves do passado, por hábitos infelizes, por tendências arraigadas que exigem maior vigilância, mais firmeza e, sobretudo, mais amor. Que não julguemos nenhum deles como piores ou melhores, mas sim como irmãos que vieram para aprender, cada qual a seu modo e ritmo. Que possamos ver o desafio da rebeldia não como castigo, mas como oportunidade de crescimento espiritual para todos. Que compreendamos que a presença de um filho difícil em nosso lar é, muitas vezes, uma prova preciosa enviada pela tua bondade para que aprendamos a amar de forma mais profunda, mais resiliente, mais incondicional. Que possamos, então, erguer o olhar ao céu e, ao invés de reclamar, agradecer pela oportunidade de lapidação mútua que esses vínculos nos oferecem. Fortalece nossa vigilância interior, Senhor, para que nossas palavras não se tornem veneno, mas remédio. Que, ao invés de acusar, saibamos orientar. Que, ao invés de humilhar, saibamos dialogar. Que cada correção venha envolta em ternura e que cada ato de firmeza esteja revestido de compreensão. Que os filhos percebam em nossos olhos e em nossos gestos que tudo o que fazemos por eles é movido por amor verdadeiro e desejo sincero de vê-los crescer no bem.
Rogamos também pela paciência. Ah, Mestre amado, como ela nos falta tantas vezes. Diante da provocação, da desobediência repetida, da frieza ou da grosseria, tantas vezes respondemos com irritação, com tristeza, com palavras que ferem. Ensina-nos a arte do domínio próprio, a capacidade de respirar antes de reagir, a sabedoria do silêncio quando tudo que vem à mente é fruto da raiva. Que sejamos para nossos filhos um ponto de equilíbrio em meio às tempestades da juventude, não mais uma fonte de conflito. Sabemos que muitos filhos vivem hoje mergulhados nas ilusões do mundo moderno, excessos tecnológicos, modismos destrutivos, influência de amigos desequilibrados, busca desenfreada por prazeres materiais. Senhor, protege-os dessas armadilhas, não com imposições exteriores, mas despertando neles a consciência, que aprendam por experiência ou reflexão que a verdadeira felicidade não está nas aparências, nos bens, nas curtidas virtuais, mas na paz interior que nasce de uma vida reta e coerente com os valores do Espírito. Inspira também os próprios filhos para que comecem a refletir sobre o sentido da vida, que percebam que não estão sozinhos, que são amados, apesar de suas falhas, que têm um propósito a cumprir neste mundo, que descubram que podem errar, mas também podem recomeçar, que possam enxergar nos pais, não juízes, mas companheiros que desejam o seu bem. Que o orgulho ceda lugar à humildade e que a resistência dê espaço à escuta sincera. Pedimos aos benfeitores espirituais que conduzam esses filhos, ainda que inconscientes, às fontes de renovação, que, através de sonhos, de encontros inesperados, de mensagens tocantes, de experiências transformadoras, esses jovens possam ser despertados interiormente. Que sintam vontade de mudar, de buscar ajuda, de se reconectar com o bem, que encontrem na fé espírita ou em qualquer caminho do bem a luz que os inspire ao autoconhecimento e à reforma íntima. Mestre Jesus, também pedimos que fortaleças os laços espirituais entre pais e filhos, que, mesmo quando a convivência parecer impossível, os espíritos permaneçam conectados pela energia do amor, sustentados pela tua proteção. Que a confiança mútua, o respeito e o carinho possam renascer mesmo após longos períodos de distanciamento. Que o diálogo seja restaurado, que os gestos simples de carinho retornem, que os olhares se encontrem novamente sem medo, sem rancor, sem resistência e que, acima de tudo, nunca nos esqueçamos de que o espírito em rebeldia de hoje pode ser, com o tempo e a orientação do bem, o espírito regenerado de amanhã, que a transformação é sempre possível, pois a tua lei é de progresso. Que jamais percamos a fé na capacidade de renovação dos nossos filhos e na tua ação incessante em favor de cada um de nós. Senhor Jesus, diante da vastidão do teu amor e da eternidade dos teus desígnios, confiamos nossos filhos às tuas mãos divinas. Reconhecemos nossas limitações humanas, nossas falhas como educadores e os erros que muitas vezes cometemos mesmo com as melhores intenções. E por isso entregamos a Ti aquilo que não conseguimos alcançar. Tu,
que conheces os segredos de cada espírito, sabes do que cada um necessita. Tu, que vês além das aparências, sabes onde a dor precisa ser aliviada, onde a sombra precisa ser dissipada, onde a esperança precisa ser reacendida. Concede-nos, Mestre, a sabedoria para aceitar o tempo da vida. Que não exijamos mudanças imediatas, mas respeitemos o ritmo de amadurecimento de cada espírito. Que saibamos esperar com confiança, agir com serenidade, influenciar com amor. Que possamos seguir teu exemplo, caminhando ao lado dos que erram, estendendo a mão, levantando os caídos, amando sempre, mesmo quando tudo parece difícil. Lembramos com gratidão de tua parábola do bom pastor, que deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu. Assim também são nossos filhos que se desviam, ainda são nossas ovelhas e não nos cabe abandoná-los à própria sorte. Que em nossas orações, em nosso comportamento, em nossos gestos diários, estejamos sempre chamando-os de volta, não com cobranças, mas com o amor que acolhe e reergue. Permite-nos, Senhor, viver cada dia com mais fé, que a fé nos fortaleça nas horas de desânimo, que seja o alicerce quando a dor apertar, que seja o consolo quando os resultados não vierem, que seja o combustível para continuarmos plantando as sementes do bem, mesmo sem saber quando os frutos virão. Que a fé nos una mais a Ti e nos faça compreender que nunca estamos sozinhos na missão de educar os espíritos que nos foram confiados. E que jamais nos esqueçamos de Ti, Mestre Jesus, como o mais sublime exemplo de amor incondicional. Tu, que amaste Pedro apesar da negação, que acolheste Madalena apesar da culpa, que perdoaste Judas no silêncio da tua luz, mostra-nos que não há erro humano que não possa ser redimido, não há desvio que não possa ser corrigido, não há espírito que não possa encontrar o caminho da elevação. Rogamos agora, Senhor, a intercessão de Maria Santíssima, Mãe espiritual da humanidade, que tão bem conhece as dores da maternidade e do amor incondicional, que ela possa envolver todos os lares onde houver filhos em sofrimento, mães em pranto, pais desorientados. Que sua presença doce e serena traga consolo e força, esperança e resignação. Que ao recordarmos sua figura luminosa, sejamos inspirados a jamais desistir, a amar além da dor, a perdoar além da mágoa, a confiar além do medo. Senhor, que a paz se instale nos lares, que a tua luz dissolva os conflitos, harmonize as relações, reconstrua os afetos, que as famílias reencontrem o valor da oração, o poder do exemplo, a importância do diálogo sincero. Que os filhos se sintam acolhidos, valorizados, amados e que com o tempo possam retribuir esse amor com respeito, com reconhecimento e com atitudes que reflitam sua transformação interior. E a todos os que sofrem por seus filhos, que a tua presença seja o alívio e a certeza de que nenhuma dor é eterna, nenhum conflito é sem solução, nenhum espírito está condenado ao erro. Através da reencarnação, das provas, das oportunidades infinitas que a tua justiça oferece, todos os que hoje choram haverão de sorrir um dia,
Todos os que se perderam reencontrarão o rumo, e todos os que amam, ainda que sofrendo, estarão contribuindo para a redenção da humanidade. Agradecemos, Senhor, por nos permitires confiar nossos filhos aos teus cuidados e por sustentares nossos passos mesmo nas noites mais escuras da alma. Que esta prece permaneça viva em nossos corações, como um hino de fé e amor, que nos lembre sempre de que, com paciência, perseverança e prece, nenhum filho se perderá, e que assim seja.